Olá, meu nome é Mayara Amboni. Eu fiz esse canal para dividir as coisas que eu tenho aprendido com as minhas experiências, principalmente experiências relacionadas aos sonhos. Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito importante, que é liberdade, mas de um jeito talvez um pouco diferente. Fica aí que eu já vou falar. Existem algumas pesquisas científicas da neurociência que perceberam o quê? Escaneando, o cérebro de algumas pessoas, eles perceberam que antes de a pessoa tomar uma decisão, saber que ela tomou uma decisão, o cérebro dela já tinha decidido. Então eles conseguiam antever a decisão das pessoas pelo exame de ressonância, acho que é ressonância. E a pessoa não tinha decidido ainda, mas no cérebro dela a decisão já estava feita. O que eu entendo com isso, tá? Eu entendo, né? Minha experiência pessoal e a minha opinião pessoal, né? O que eu percebo é que o nosso inconsciente, ele toma decisões antes de a gente saber conscientemente quais são essas decisões. E aí a gente acaba achando que foi a gente que tomou aquela decisão, mas não necessariamente. Claro, o nosso inconsciente também é a gente, né? Só que, digamos que essas escolhas, essas decisões não foram realmente pensadas e alinhadas de acordo com aquilo que a gente quer, conscientemente. Mas estão alinhadas com o que a gente quer inconscientemente. Tá. Primeiro, para tentar deixar isso um pouco mais claro, nós temos dentro de nós, duas partes, Uma parte é a consciente, essa que a gente pensa, que a gente sabe o que a gente está pensando, e a outra parte é a inconsciente, que é uma parte gigantesca, que é impossível de mensurar e que é impossível também de saber tudo que se passa lá. O nosso inconsciente, ele automatiza muitas coisas para facilitar a nossa vida, Então, quando você aprende a andar de bicicleta, quando você aprende a dirigir um carro, você não fica mais pensando, No começo você tem que usar muito a sua parte consciente para dizer, tem que passar a primeira marcha, passar a segunda. E isso às vezes até atrapalha, porque tu tá pensando demais e tu não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo, Mas com o tempo, esses aprendizados, eles vão entrando no teu inconsciente e tu começa a fazer isso automaticamente, Então, essa forma de automatizar as coisas, as nossas ações e as nossas atitudes é útil para muitas coisas, Só que aí, vamos parar para pensar numa coisa. O que significa esses aprendizados que estão automatizados lá no inconsciente, Aonde que você aprendeu eles, Então, quando se trata de tomar decisões e de como lidar com a vida, como reagir às situações, esses aprendizados você tem desde que você é criança, Desde que você é um bebê, você já está começando a aprender coisas e essas coisas estão entrando em você conscientemente e inconscientemente também. Então ficando lá para te ajudar a tu poder se desenvolver na tua vida, Então, a gente vai aprendendo como lidar com as situações desde que a gente nasce, Beleza. Aí o que acontece? Eu quero te perguntar se quando tu era criança, tu tinha condições de entender e de interpretar corretamente as coisas? Não, Porque você não sabia de muita coisa, Então às vezes você via uma situação ou ouvia certa coisa e você interpretava de um jeito totalmente deturpado, porque você era uma criança, Mas esse aprendizado ficou e se internalizou no seu inconsciente. E aí o que acontece? Se a gente não conseguir olhar para essas coisas que a gente aprendeu desde que a gente é criança, se a gente não fizer uma revisão desses aprendizados, o que vai acontecer? O nosso inconsciente vai continuar trabalhando da mesma forma enquanto a gente é adulto, Muita coisa, claro, a gente vai reaprendendo e vai reformulando, Mas tem coisas que a gente não percebe
né? A gente não percebe que ainda tá aquele mesmo aprendizado de quando a gente era criança. E aquilo tá sim influenciando nas tuas decisões depois de adulto e você não faz a mínima ideia, porque essas decisões são totalmente inconscientes. Então eu vou inventar aqui um exemplo para ficar mais claro, tá? Vamos dizer que Joãozinho era um rapaz que era um menino, uma criança que só queria saber de jogar videogame. E ele não fazia as tarefas da escola e ele só queria jogar videogame. E aí um dia, o pai dele era uma pessoa muito legal com ele, mas um dia o pai dele se irritou, estava num dia estressado e falou coisas duras para o Joãozinho. E falou: você só fica nesse videogame, sai desse videogame, que desse jeito você não vai ter futuro, né? Tô simulando aqui uma situação, né? Mas vamos fazer de conta que o pai do Joãozinho chegou e disse pra ele que ele não tem futuro porque ele só gosta de jogar videogame. O Joãozinho era uma criança, né? Então, o que ele conseguiu digerir sobre isso que ele ouviu do pai dele? Não digeriu muita coisa, né? Só sentiu que não era pra jogar videogame mais, pelo menos não naquele dia, mas nem por isso ele deixou de jogar, né? Foi um dia que ele levou, né, uma bronca e deu. Mas agora, vamos imaginar que o Joãozinho nunca mais revisou esse episódio, né? E esse episódio ficou lá no inconsciente dele e ficou gravado. Uma pessoa que só quer saber de jogar videogame não tem futuro, tá? E aí, ele já é um adulto, já tem seus 20 e poucos anos, por exemplo, e ele tá no emprego dele e ele tá fazendo ali a tarefa dele, o normal, e ele fica sabendo que o chefe dele está prestes a dar uma promoção pra ele, que ele está prestes a ser promovido. Mas o Joãozinho tem essa informação na cabeça dele que ele aprendeu quando ele era criança. Uma pessoa que gosta de jogar videogame não tem futuro, porque o pai dele disse isso naquela época. Ele não sabe disso, ele não faz a mínima ideia que isso está guardado no inconsciente dele, mas existe essa programação de que pessoas que gostam de jogar videogame não têm futuro. Eu sou uma pessoa que gosta de jogar videogame, portanto, não tenho futuro. Entende? Aí, às vezes a pessoa pode pensar, nossa, mas isso não faz nenhum sentido. Eu não penso dessa forma. Não, mas a pessoa não sabe que isso tá lá. É uma coisa que não sabe, é escura, é totalmente escura, a pessoa não sabe. Isso ela só vai saber realmente se trabalhando e se esforçando para buscar esses conhecimentos. E é por isso que os sonhos são muito bons e são muito interessantes, porque eles vêm trazer isso lá das profundezas do inconsciente mesmo, assim. E aí a gente fica sabendo dessas crenças, coisas absurdas, que não fazem nenhum sentido com a realidade, mas que estão lá no nosso inconsciente. Isso acontece. E aí, o Joãozinho tem essa crença, ele não faz a mínima ideia. E ele está prestes a receber uma promoção. E ele quer essa promoção, é óbvio, né? E conscientemente ele quer. Mas lá no inconsciente dele já está funcionando todo um cálculo, né? Não, né? Pessoas que jogam videogame não têm futuro, eu gosto de jogar videogame, eu não tenho futuro. Então isso não se encaixa com uma promoção no trabalho. Como assim, né? Não fecha, esse cálculo não fecha. E aí o inconsciente dele começa a trabalhar para que o que ele entende como verdade se torne verdade, se torne realidade, porque esse é o cálculo, essa é a minha realidade, né? A minha realidade é não ter futuro, como assim eu vou ser promovido? Aí ele acha que tá tudo certo e que ele vai ganhar essa promoção porque ele quer essa promoção. Mas o inconsciente dele está em conflito e não quer, porque tem essa crença aí lá no passado. E aí, inconscientemente, ele começa a se sabotar, sem ter ideia do que ele está fazendo. Então, muitas vezes pode, sei lá, acontecer coisas absurdas. Não sei, ele pode começar a fazer os relatórios dele errados, começar a errar, sabe? Inconscientemente, simplesmente para atrapalhar a promoção dele mesmo. Ele pode ficar doente e não conseguir mais ir, daí acabou que perdeu a chance ali, o tempo, né? E aí o chefe acabou promovendo outra pessoa, entende? Pode aparecer 1000 motivos, 1000 razões
Porque o inconsciente, nosso inconsciente, gente, ele é muito, muito grande mesmo, ele consegue abranger muita coisa. Então, se o teu inconsciente está trabalhando contra você, ele é um péssimo inimigo. Porque pensa como se existisse alguém que pudesse ver tudo o que você faz e sabe tudo sobre a sua vida, mais do que você mesmo, e pudesse interferir na sua vida, porque é isso que o inconsciente faz. Ele sabe tudo sobre a tua vida e ele pode interferir. Então ele sabe exatamente o que ele vai fazer para atrapalhar ou para ajudar certo plano, né? Dependendo de como que tá essas crenças aí no inconsciente. Então, o que eu quero dizer com liberdade? Acho que tá começando a ficar claro, né? Nesse sentido, o que liberdade tem a ver com isso, né? Como é que você vai fazer escolhas conscientes enquanto o seu inconsciente está indo contra essas escolhas, né? Não tem como brigar contra o inconsciente, sabe? Então, pra gente ter liberdade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber todas essas crenças, fazer essa revisão, né? Que é essa revisão das coisas que foram programadas lá no passado. E agora a gente tem que olhar para elas e ver o que faz sentido ainda e o que não faz mais sentido. Porque se você amadurecer, se tornar adulto com as mesmas interpretações de quando você era criança, muito provavelmente o seu inconsciente vai tomar decisões automáticas e você não vai saber por que você está tomando aquela decisão. Então acontece muito de a pessoa acabar se atrapalhando, né? E ela inventa uma razão para aquilo, tipo, não, no fim eu não fui porque por causa disso, por causa daquilo, eu não fiz isso porque isso, porque aquilo. E inventa 1000 razões lindas e maravilhosas, mas no fim não era nada disso. A verdade é porque dentro do inconsciente dela tinha vários medos e tinha várias questões, coisas que não se encaixavam, né? Que diziam, não, isso aqui é muito bom pra você, né? Não, isso aqui não é legal pra você, então não, né? Então, é muito interessante, por isso que é muito bom trabalhar com os sonhos, porque quando eles vêm e trazem, né, essas crenças, você consegue olhar pra elas, descobrir, poder trabalhar elas, e você consegue colocar a crença que você quer, né? Então, se o Joãozinho, né, do nosso exemplo, soubesse que ele tem essa crença lá de um evento de quando ele tinha, 7 anos, né? Coisa que ele nunca iria imaginar. Se ele soubesse, ele ia olhar pra isso e ia dizer, nossa, isso não faz nenhum sentido, isso não tem a ver com a realidade. Não, é claro que uma pessoa que joga videogame pode sim ter muito sucesso na vida, né? Não faz nenhum sentido. E aí ele iria reformular essa crença, né? E abriria aí para ele um caminho desimpedido para alcançar as coisas que ele realmente quer, né? Outra coisa também sobre essa questão da liberdade é o fato de a gente conseguir entender, porque não é simplesmente você rever e trabalhar essas coisas do passado, atualizar elas, né? Não é só simplesmente isso, mas também a questão de você se conhecer, começar a se conhecer, para entender o que você realmente quer. Porque muitas vezes você acha que quer uma coisa e você acha que decidiu aquela coisa, mas ela também faz parte de uma programação, né? Uma programação, sei lá, que você teve ou com a sua família ou com a sociedade, né? Que, porque o certo na vida é você fazer assim, assim, assado, né? E daí você acha que você quer esse padrão, né? Esse desenvolvimento específico, porque foi o que você aprendeu, foi o que está no seu inconsciente, né? Mas, e você faz todos os esforços para buscar essa coisa que você acha maravilhosa e tal, e aí você acha que está tendo um grande sucesso, está progredindo muito, mas você está se traindo porque você não sabe o que é a sua verdade mesmo, né? Essas coisas que você escolheu baseado em conceitos externos e não em conceitos internos, né? Então, nesse momento, também vai ter conflito com o inconsciente, porque aí o inconsciente, ele vai estar, vamos dizer que ele vai estar desalinhado, né? Porque
Existem coisas que fazem bem pra você, né? Então, o que você escolhe na sua vida deveria estar alinhado com isso, com coisas que fazem bem pra você, né? Que se trata de questões muito personalizadas, muito. Então, às vezes, o que pra um machuca, né? É uma coisa ruim, pra outro é uma coisa maravilhosa. Então, não tem como saber exatamente o que é bom pra um e o que não é bom, né? Pra todo mundo, sabe? Não existe isso. Então, para você realmente seguir, tomar decisões, né, realmente conscientes, existe todo esse trabalho. Esse trabalho de reformular essas crenças aí do passado para começar a se abrir para uma realidade alinhada com quem você é de verdade. Então, às vezes... Agora, falando sobre os sonhos, né? Às vezes, pra vocês verem o poder do inconsciente. Alguém me conta o sonho, né? A gente interpreta e eu fico sabendo pelo sonho que essa pessoa está prestes a se sabotar, né? Isso acontece comigo também. O sonho tá claro, tá dizendo ali: se você não mudar essa crença, você vai se sabotar. Vai acontecer. E aí, às vezes, eu falo pra pessoa e explico, né, o que tá acontecendo. Só que a questão, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender como, né? O que elas vão fazer pra impedir que essa sabotagem aconteça, né? E, às vezes, a pessoa confunde e acha que ela tem que ficar mais atenta pra ela não fazer sabotagem. Daí ela pensa, não, eu não vou fazer isso. Agora que eu sei que eu estou prestes a fazer isso, eu vou prestar bastante atenção para eu não fazer. Mas não é assim que funciona, tá? É experiência própria. Não é assim que funciona. Pra você... Quando a gente identifica por um sonho que a pessoa está prestes a se sabotar, o que tem que ser feito nesse caso é olhar para o que está causando, né, essa sabotagem. Qual é a crença que está fazendo a pessoa se sabotar? E trabalhar essa crença, né? Então, não adianta você ficar sabendo que você vai estragar a sua promoção de trabalho e você começar, não, agora eu vou cuidar bastante para não fazer nada errado aqui. Não dá, porque o inconsciente ele é muito mais poderoso que o teu inconsciente. O inconsciente é muito mais poderoso que o teu consciente. Então, você não tem como segurar o inconsciente, né? Não tem como. O que você tem que fazer é dialogar com ele e olhar para as coisas que estão lá, né? Então, tem que ir lá para essas crenças e reformular elas, né? Então, qual é a crença que está fazendo com que eu venha me sabotar? E aí você troca a crença. E aí você não precisa ficar se controlando depois. Não precisa ficar, ai meu Deus, ai não vou errar, eu vou prestar atenção. Não, porque você trocou a crença no seu inconsciente. Então ele não está mais armando contra você. Gente, isso é muito interessante. Eu já me peguei fazendo isso algumas vezes. E vocês assim, ó, não têm ideia de como isso é forte, como isso é poderoso. Porque... a pessoa consegue ficar cega. Eu cheguei a essa conclusão, que a gente consegue ficar cego, tá? Se o que mais você quer na sua vida é encontrar um elefante, se esse é o seu maior desejo da sua vida, encontrar um elefante, tá? Mas você tem uma crença lá interna que diz que você nunca vai encontrar um elefante. O elefante está na sua frente e você não enxerga. Apenas não enxerga. Porque muda até a tua visão, sabe? Muda tudo. Gente, é inacreditável mesmo, assim. Então, a questão da decisão, né? A nossa decisão, quando a gente está prestes a tomar uma decisão, ela tá muito mais ancorada no inconsciente do que no consciente. As nossas decisões, elas estão muito mais fortes lá do que aqui. Então, para você decidir conscientemente as coisas, isso tem que ser feito em conjunto com o seu inconsciente, porque é ele que vai, na verdade, te dirigir para aquilo lá, né? E quando você entende o que você quer de verdade, de acordo com
com seus próprios conceitos e não com um conceito que você aprendeu, né? Não com um conceito artificial. Depois que você descobre isso e você tirou essas crenças que te sabotavam no teu inconsciente, aí acontece o quê? O seu inconsciente começa a trabalhar ao seu favor e não mais contra, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você vai conseguir tudo que você quer na sua vida porque você tem o seu inconsciente trabalhando a seu favor? Não, não é isso que eu quero dizer, tá? O que eu quero dizer é que se você tiver o seu inconsciente trabalhando contra você, muito provavelmente você não vai conseguir as coisas que você quer se ele estiver trabalhando contra, tá? Então é meio que o requisito mínimo para você conseguir algo que você quer de verdade, né, com o seu coração, ter o seu inconsciente ao seu favor, né? Ele te guia por caminhos que não tem absolutamente nenhuma lógica e para, na verdade, fechar um grande plano e te levar para uma certa situação que está de acordo com o que foi escolhido, né? Mas é como eu disse, não quer dizer que você vai ter sucesso no que você quer e que você vai conseguir, mas com certeza você vai ter uma grande ajuda mesmo, assim. Então pensa, se todo o esforço que você faz para conseguir alguma coisa, o esforço consciente que você faz já é bastante coisa, imagina se você tem um esforço inconsciente também, né? Sendo que o inconsciente, gente, ele não tem limitação de tempo, tá? Isso eu já vi nos meus sonhos, já vi assim, ó, na vida real mesmo, não tem limitação de tempo e consegue fazer conexões, assim, que a gente não consegue explicar até, né? Eu não tenho nem como falar pra vocês como é que isso acontece, porque eu não sei. Mas acontece, né? Então, eu tô pensando em, num próximo vídeo, contar uma experiência assim, né? Que tem a ver também com um sonho que eu já falei nos 2 outros vídeos, né? Um sonho que eu tive em 2016, falando sobre 2019. Então, aí eu queria contar o que aconteceu em 2019, que já é uma coisa que o meu inconsciente já estava me falando lá desde 2016, né? Então, é inacreditável, assim, o que acontece. Mas, eu vou falar sobre isso em outro vídeo. E eu queria fazer esse vídeo pra você realmente escolher o que você quer pra sua vida. E por hoje é isso, espero que tenha sido útil pra vocês, que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, me deem feedback. E é isso, gente. Beijo, tchau!